Do fato a notícia. Repórter Cultura, na Cultura FM. 7h mais 46 minutos, 7h46. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 26 de março. E chegou a hora de mais uma edição do nosso Política com Pimenta. Hoje aqui no Política com Pimenta temos a satisfação de receber o Dr. Sérgio Barreto, que vai fazer os comentários aí com o Dr. Gilberto Luiz de Azevedo. Primeiramente, então, cumprimentando Sérgio Barreto, bom dia. Muito bom dia, Odair, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia, doutor Gilberto. Aqui nós tivemos o prazer de trabalhar, fui seu estagiário há 25 anos atrás. Fazia faculdade, era um delegado rígido, cumpridor da lei, a pessoa determinada, botava a ordem na delegacia e é um baita delegado. E parece que vai voltar aí, Odair. Pois é, doutor Gilberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Sérgio Barreto, muito obrigado pelas palavras proferidas. Desejo também à nossa audiência um bom dia. Muito bem, deixando de lado aí agora os cumprimentos, enfim, agora nós vamos debater aqui, porque nós temos dois assuntos que estão tomando conta, já tomaram conta da mídia, estão ainda em voga, né? Especialmente o primeiro assunto, que é o caso Marielle Franco. Marielle Franco é um caso que já está aí há mais de 6 anos sendo investigado. Pelo que a gente viu agora, essas investigações estavam sendo abafadas ou impedidas, né, tendo interferência, inclusive, de um delegado que é um dos suspeitos, junto com os irmãos Brazão, aí, que são os 3 suspeitos de serem os mentores intelectuais e os mandantes da morte da Marielle Franco. E muito se falou durante esses 6 anos, muito se conjecturou, sempre de alguma maneira tentando ligar aí o caso Marielle, principalmente por parte dos políticos mais à esquerda do espectro ideológico, aí tentando de alguma maneira ligar a morte da Marielle à família Bolsonaro. E agora eu quero a opinião de vocês a respeito dessa situação. Eu vou começar, claro, com o doutor Sérgio Barreto, que está estreando com a gente hoje aqui e tem aí a oportunidade, então, de dar a sua contribuição, a sua opinião a respeito dessa situação, doutor Sérgio. Sim, pois bem, quando nós falamos nesse caso Marielle Franco, que vem à nossa mente, se nós lembrarmos bem, foram aqueles ataques sistemáticos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Enfim, comparando a miliciano, enfim. Hoje a gente vê que quem está ligado é um deputado federal, um membro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e, salvo engano, o delegado que conduziu o caso. Enfim, a gente percebe que o Rio de Janeiro, essa unidade da federação, ela tem uma atipicidade muito grande na questão de governo, porque nós temos um histórico muito forte. Você imagina você ter vários governadores presos, né? Não foi um nem dois, foram vários. Um ex-juiz federal, cara, foi preso por corrupção, né? Eu não lembro o nome dele agora. Esse caso Marielle Franco mostra que o Rio de Janeiro, o crime organizado no Rio de Janeiro, ele não está só nas comunidades das favelas, ele está, sim, nos órgãos de poder do Estado. Aí. E lá no que tange a Câmara dos Deputados, a gente, dentro da Constituição, a gente percebe, a gente nota que para você ser preso ou se manter preso, é necessário uma autorização do plenário. Então, esse plenário da Câmara dos Deputados, ele vai ter uma votação, e a votação tem que ser dentro da maioria absoluta para manter esse deputado preso. Salvo engano, eu acho que são 257 deputados que têm que votar a favor para dar uma maioria absoluta. São 513 deputados hoje no Brasil, na Câmara dos Deputados, 513, 257 têm que votar pela manutenção da prisão desse deputado, e certamente vai ser feito. A gente vê a instauração do crime organizado dentro do Rio de Janeiro, e a gente aí agora tem uma certeza de que ninguém que, enfim, era ligado
ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vivemos hoje no país, e isso é fato, nós sabemos, uma divisão, uma dicotomia aí de oposições políticas entre PT e Bolsonaro, que traz, na minha humilde opinião, muitos prejuízos para o país, porque o país ele não é preto e branco, né? O país ele é muito mais do que isso, o país é um país pluralista. No que tange ao PT, eu nem vou perder muito o meu tempo, porque eu acho, e aqui é uma opinião minha, espero não ser processado por isso, eu não acho o PT hoje um partido político, na minha humilde opinião. O PT também se transformou ao longo do tempo numa organização criminosa, foi muito beneficiado dentro das anulações que ocorreram, não é? Dentro da própria Lava Jato, mas é uma questão de direito penal, eu nem sei se eu tenho tempo, nem sei se eu tenho essa disponibilidade de tempo para comentar sobre as nulidades processuais, e o doutor Gilberto, como criminalista, enfim, delegado de polícia, eu como criminalista, a gente sabe que o sistema penal brasileiro, ele é voltado ao réu, né? Todos os princípios do direito penal favorecem o réu, in dubio pro réu, do latim, na dúvida você absolve, na dúvida você não condena. Aquela teoria das nulidades, não é? Que a gente importou lá do direito norte-americano, a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, um fruto contamina toda a árvore. No processo penal, uma nulidade contamina todo o processo. Em que pese ali Lula, na minha humilde opinião, ser um criminoso contumaz, a gente fala em algumas ocasiões de processo penal. Eu já vi criminosos serem absolvidos por nulidades processuais, quando o Ministério Público comete uma nulidade, quando o juiz comete ali uma nulidade. O juiz, ele é o chamado órgão jurisdicional. O juiz tem um princípio, qualquer pessoa que passa na magistratura estuda, princípio da inércia da jurisdição, ou seja, o juiz ele não atua de ofício, o juiz ele está acima do bem e do mal. Defesa e acusação vão ali debater, ele vai decidir. Os olhos do magistrado devem ser um pouco longe e analisar as coisas com calma. Podem até que vier me condenar no que eu vou falar, mas é um fato processual. O juiz Sérgio Moro, a quem eu admiro muito a sua pessoa, cometeu equívocos dentro do processo. O juiz não pede prova para o Ministério Público. Você imagina, você está sentado, ou daí está sendo acusado de um crime. E aí o juiz da comarca, ele fala assim para o promotor de justiça: olha, essa prova aqui eu quero, ok? Essa prova aqui eu não quero. Pô, isso é nulidade processual. Isso ninguém precisa ser um especialista para saber. E o problema é que essa teoria dos frutos da árvore envenenada, que veio importada do direito norte-americano, isso não é agora, isso desde 1940 isso existe, começou a causar nulidades processuais, não é? Essas nulidades começaram a adentrar na Lava Jato, e aí a gente teve um grande problema, enfim, que culminou em tudo isso. O problema, ele é processual. O direito penal brasileiro, dentro do berço, inclusive do berço do direito alemão, ele sempre foi favorável ao réu. Eu fiz um júri como assistente de acusação, onde o doutor Tiago Schmidt, excelente promotor, doutor Alexandre Serratini, nós aí estávamos num tribunal do júri, e eu senti como é difícil para a acusação também condenar. Não é fácil. No meio dos debates, o advogado levanta a mão: excelente promotor, o senhor estava conversando com os jurados? Não, eu estava só. Excelência, nulidade processual. Nulidade processual. Os jurados são incomunicáveis, e de fato o são. Então, a gente se olhou, quer dizer, a acusação tem uma dificuldade tremenda. E se nós formos olhar o nível de condenações que a gente tem, as penas não são tão altas assim. Não são tão altas assim. Pelos crimes praticados, porque o juiz é ruim, não, o juiz é ótimo. A legislação toda, ela é voltada ao réu. O direito penal brasileiro é voltado ao réu. Mas voltando no tema, eu nem prefiro comentar no que tange ao PT, porque essa foi uma acusação falsa, né, ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e acredito, enfim, que agora a justiça vai ser feita com todas essas pessoas. Doutor Gilberto, seu posicionamento a respeito desse caso, da repercussão dos 6 anos aí que se passaram com aquela célebre pergunta: quem mandou matar Marielle? Bom, em primeiro plano, a gente deve absolutamente repudiar a morte violentíssima
que essa senhora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes sofreram. E também fica demonstrado que o Rio de Janeiro efetivamente não é para amadores. Outra circunstância que deve ser observado é que o crime ele já atingiu as altas esferas do poder no Rio de Janeiro. Tanto que um deputado federal e seu irmão, que trabalha no Tribunal de Contas, estão envolvidos. Assim como o estúpido, imbecil, vagabundo, bandido, delegado Rivaldo Barbosa, que certamente vai ser excluído dos quadros da Polícia Civil. Essas pessoas, segundo observou em conluio, planejaram a morte dessa vereadora Marielle Franco. Agora, depois de tanto tempo, se descobriu. Já em tempos passados se pensou na federalização da apuração criminal pela procuradora Raquel Dodge. No entanto, o STJ não permitiu. Talvez, se fosse feito anteriormente, já tivesse tido solução essa questão. O que se observou, o que está ficando muito claro, é que esse sujeito que foi guindado ao cargo de delegado-geral, em conluio com essas duas outras autoridades, atrapalhou, interferiu na apuração real dos fatos, desviando a atenção e produzindo meios de que o fato não fosse descoberto. Agora, passados... E essa situação não resolvida, ela serviu de palanque, ela serviu para que tanto o Partido dos Trabalhadores, PT, quanto o PSOL e outros partidos da extrema-esquerda utilizassem essa afirmação para tentar incutir à família Bolsonaro, ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, uma possível participação nesse evento. Agora, passados 6 anos, se verifica que nada disso é verdadeiro. Foi patrocinado esse crime em face da disputa por terras em uma determinada localidade no Rio de Janeiro. Agora, passado todo esse fervor, já começa a diminuir, ou a gente quase não observa essa pergunta a quem matou Marielle, porque o discurso se perdeu, porque inclusive as pessoas que estão envolvidas, elas têm um vínculo com a esquerda, com a extrema-esquerda. Inclusive fizeram campanhas políticas diversas, a diversas personalidades desse grupo político. Não tenha dúvida de que essa situação vai agora seguir. Eu penso que chegaram aos capos, né? Pode ver que um deputado federal e uma pessoa que trabalha no Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas, eles estão na alta cúpula da estrutura do Estado. Isso demonstra o nível de contaminação que se encontra. Ora, a alta administração do Rio de Janeiro está aparelhada, é possível observar, assim como a Polícia Civil, naquela ocasião, esteve aparelhada, ou está aparelhada, enfim, eu não sei, eu não conheço o nível de gravidade dessa situação, mas o discurso agora da extrema-esquerda e do PT e do PSOL, ele se esvai, porque descobriram que quem matou Marielle é alguém do próprio grupo, envolvido nessa questão de grilhagem, que no final das contas não tem nenhuma diferença daquilo que está acontecendo no interior do Brasil, onde há disputa por terras agricultáveis, por exemplo, no Pará, no Mato Grosso, no Acre, no Amazonas, enfim, no Maranhão. Não tem muita diferença. A única diferença é que essas pessoas estão incrustadas, elas estão metidas na alta esfera decisória do Estado, o que demonstra a podridão que se encontra em determinados níveis do governo
governo em alguns estados. Então, há que se tomar uma atitude muito forte para fazer a depuração. E o que nós observamos é que não há nenhum tipo de movimentação para esse tipo de situação de depuração. Se houve uma tentativa, como o doutor Barreto falou, no Lava Jato, mas a gente viu o establishment reagindo e muito violentamente, anulando provas, anulando confissões, anulando devolução de quantias fantásticas de dinheiro, enfim. Eu acho que o discurso cai por terra e as coisas começam a ficar claras de que nós temos que, nas próximas eleições, atentar muito mais a essas questões, quem que nós vamos colocar lá no poder, porque essas pessoas está ficando cada vez mais demonstrado, aliás, sempre ficou demonstrado, que elas não estão lá para atender os interesses da população. Todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido. Não, ele está sendo exercido em nome de famílias, de grupos e de pessoas. Vamos atentar a essa situação. Digo que, para finalizar, que o discurso caiu por terra e que ficou demonstrado que mais uma narrativa em relação ao Bolsonaro cai por terra. Uma a uma está sendo derrubada. Inclusive, por exemplo, de um dia para a noite, apareceram 261 mobs de que ele teria carregado de dentro do Palácio do Planalto. Misteriosamente, eles retornaram e sequer um pedido de desculpa foi feito. Necessário, então, buscar a justiça para que esse pedido de desculpa seja feito. Mas, enfim, há que se depurar o Estado e nós não vemos, no âmbito, seja estadual ou federal, nenhuma ação nesse sentido. Muito bem, olha, o segundo tema para o nosso debate, temos aí um pouco mais 5 minutos, aí, mais 2, 3 minutos cada um para fazer esse comentário agora sobre o segundo tema, porque teve um editorial bem pesado do Estadão nessa segunda-feira, aí a respeito da Lava Jato e da volta de Lula, né? A volta de Lula, diz esse editorial do Estadão, deu ânimo aos que pretendem reescrever a história da Lava Jato, e aí, dentre outras afirmações aqui desse editorial, o presidente da República está ansioso por reescrever a história do período em que as entranhas corruptas do lulopetismo ficaram expostas. O programa, falando de um programa que foi ao ar aí pela TV estatal, a TV Brasil, com as narrativas do lulopetismo com relação ao lavajatismo e a Lava Jato, e, enfim. E eu quero saber a opinião de vocês a respeito desse editorial e o que isso representa de fato para a gente aqui como cidadãos. Doutor Barreto. Bom, vamos lá. Logicamente que a gente pode não agradar a todos naquilo que a gente vai falar. Eu, particularmente, Sérgio Barreto, eu busco ter uma maturidade política, e isso é muito difícil, porque a gente é uma busca constante pela verdade. E a verdade, ela não é fácil de ser encontrada. A verdade, você tem que buscá-la, enfim, com muita cuidado, com muita atenção. Eu não sou um defensor completo do Jair Messias Bolsonaro. Eu até acho que ele praticou inúmeros erros. Eu acredito na justiça do país, principalmente na justiça eleitoral, diferente dos colegas, não é? Tanto é que Jair Messias Bolsonaro, eu assisti a live dele, estava ansioso na época para ver as provas. Olha, vou apresentar provas. Eu fiquei ansioso, vamos ver. 1,5 milhão de pessoas numa live, não apresentou prova nenhuma. Para mim, Jair Messias Bolsonaro, ele não perdeu para o Lula, ele perdeu para ele mesmo. Tá? Ele foi bastante inconsequente em muitas ações, imaturo politicamente. Uma pessoa imatura politicamente, ela, enfim, não tem chances de exercer. Sou contra o populismo, guardadas as devidas proporções, jamais querendo fazer uma analogia. Adolf Hitler era amado pelo povo dele, né? E eu não acredito que, enfim, o populismo seja a saída para o país. Eu acredito nas instituições, eu acredito na República, né? O problema da questão da Lava Jato é que nós sabemos que o ex-presidente, o atual presidente Lula, nós sabemos que ele é um criminoso. Precisa ser muito ingênuo
para não acreditar nisso. Eu acho até que nem mesmo os petistas acreditam nisso. Eles, mais do que ninguém, sabem que o PT é praticamente uma quadrilha que praticou inúmeros crimes no país. Enfim, isso já é muito pacificado. Tentar reescrever a história não é fácil, não é? Só que nós temos um problema processual. E isso não é uma opinião do Sérgio Barreto, não é uma opinião. Eu fui num congresso no Hotel Majestic em Florianópolis, os maiores juristas do país estavam lá, eu paguei uma fortuna para estar lá. Não teve, tudo doutores em direito, sem partido. Não teve um que disse que a Lava Jato foi uma operação legalista do ponto de vista processual. Um palestrante, não teve um que disse que a Lava Jato, processualmente falando, ela foi correta no ponto de vista processual. Porque nós temos que respeitar a lei, meu amigo, entende? Contra o ius puniendi, contra o direito de punir do Estado, existe uma balança e nós temos uma defesa processual. Se existiram nulidades processuais, isso não é culpa do Sérgio Barreto ou do Odair ou do Dr. Gilberto. Nulidades processuais, se eu sou juiz amanhã, se eu tomo posse como juiz de Santa Catarina, eu não quero saber quem é quem. Eu quero saber sobre o processo. Eu falo autos, eu falo processo. Para você condenar, vai ter que ter indício de autoria e materialidade. Se houver nulidade processual, eu vou anular o processo. E eu não quero saber quem é quem. Porque o direito, ele tem que estar acima das pessoas. E as pessoas podem espernear, podem fazer... O grande problema é que o Lula ganhou a eleição. Porque Bolsonaro, vocês podem falar o que vocês quiserem. As pessoas podem botar a foto dele. Eu fui visitar um professor de história. Não estou mentindo, o cara tem o busto do Bolsonaro, um busto de gesso, assim, ó. Pode botar, pode abraçar político. Isso é ótimo. A melhor coisa que tem é idolatrar político. É a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Pode fazer, não tem problema. O problema é que Jair Messias Bolsonaro perdeu a eleição. E perdeu por erro próprio, não foi por mérito do Lula. Ele mesmo disse, ó, quero que o Lula concorra. Mal ele sabia, né? Lula, como político, enfim, ele tem uma lábia tremenda, ele é um cara que nunca vi, enfim, ele é um bandido, me desculpa, assim, eu espero não ser processado, é um criminoso, até os petistas sabem disso, né? Mas Jair Messias Bolsonaro foi infantil, foi inconsequente, imitou pessoas faltando ar na UTI, negou a saúde, dividiu o país. Dr. Gilberto é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, quero mudar a urna. Eu, Sérgio Barreto, nem político eu sou. Poxa, mas ele é ministro do TSE. Dr. Gilberto, vamos botar a urna impressa? O que o senhor acha? O senhor é um ministro, vamos botar a urna impressa? O senhor vai ser o pai dessa criança. O que Jair Messias Bolsonaro faz? Na sua infantilidade política, porque ele é um infantil. Vocês me perdoem, ele pode descer aqui de helicóptero, todo mundo abraça ele. Ele é um infantil, ele é medíocre como político. Eu detesto o Lula, mas acho o Bolsonaro medíocre como político. Aí ele pega, chama o Gilberto e fala, não, vocês estão roubando, essa urna foi roubada. Chama os diplomatas da República. Pô. Vocês sabem o que é o Itamaraty, cara? O Itamaraty é um órgão que deveria ser independente. Agora está aquele cara vinculado ao Lula lá. Lula fala todas aquelas besteiras contra Israel e o cara ainda defende. Como é que fica a diplomacia do país? Isso é política de Estado, não é política de governo. Entende? Um absurdo. Então, assim, ó, na minha opinião, Jair Messias Bolsonaro foi medíocre. Tá? E sorte dele de ter um excelente ministro da Fazenda. Hoje estamos com o PT, que para mim é o fim da picada. Eu votei em Bolsonaro, mesmo achando ele medíocre, para não votar no PT. Sou chamado de comunista por criticar ele. Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo. E eu acho, no que tange a esse tema, que a Lava Jato teve, sim, problemas processuais, e não é a opinião de um humilde advogado de Timbó, professor de 2, 3 faculdades. Os maiores especialistas em direito falaram isso. Isso não é culpa minha. Lava Jato teve erros, e se Lula vai reescrever a história ou não, acho muito difícil. Tem que ser muito ingênuo, se não muito burro, para acreditar no Lula, né? Doutor Gilberto, para fechar o Política Complementa de hoje, então, doutor Gilberto. Bom, eu acho que muita gente tem um triplex no cérebro que precisa de muitos móveis para utilizar no ambiente. Mas, enfim, com relação ao tema, efetivamente ficou comprovado através das confissões, através
dos acordos de cooperação que foram feitas pelas várias empresas e pelas pessoas, nos acordos de leniência, onde foi acordado a devolução ou aplicação de multa de bilhões de reais, de fatos que ocorreram durante a gestão petista em governos passados. Isso não foi por acaso, tanto é que recentemente, numa reunião no Supremo Tribunal Federal, as próprias pessoas que foram convocadas dessas empresas para repactuar esses acordos, disseram que não houve qualquer tipo de coação, ao contrário, ninguém vai devolver um dinheiro que legitimamente é seu, ao contrário, aquilo que veio de forma incorreta à sua posse vai ser devolvido. Tem o caso, inclusive, citado pelo próprio editorial do Estadão, no levantamento que foi feito, que somente 5 funcionários da Petrobras, ex-funcionários do alto escalão, novamente, veja, esse pessoal está impregnado lá em cima, devolveram 279 milhões de reais, 5 pessoas, 279 bilhões de reais à empresa ou ao Tesouro Nacional. Ora, isso não foram folhas de goiaba, não. Isso foi dinheiro, isso foi dinheiro vivo que foi devolvido e que foi roubado. Quer dizer, isso é que essas pessoas se dispuseram a devolver. A tentativa por parte das empresas, por parte de pessoas, inclusive por parte de partidos políticos, de reescrever a história dos fatos que aconteceram, dizendo que não aconteceram. Na verdade, uma boa parte dessa situação que está acontecendo no Brasil atualmente, essa disfunção entre realidade e fábula, vamos dizer assim, ela é em função dessas indas e vindas, dessa insegurança jurídica que está aplicada no país. Veja o seguinte, nenhuma dessas pessoas foram perseguidas. Muito ao contrário, elas fizeram acordos de leniência, fizeram a devolução de dinheiro para que não fossem para a cadeia. Fizeram acordos de cooperação para que não fosse para a cadeia. Agora, passado esse tempo todo, eles querem repactuar essa situação, mas eles também não vão para a cadeia, quer dizer, vai ficar o dito pelo não dito. Agora, que aconteceram esses fatos, aconteceram. Isso foi muito bem supervisionado pela população, isso foi muito bem noticiado, inclusive por empresas que fizeram e fazem parte do consórcio. Chegaram a alegar, inclusive, que havia conluio com o FBI. E não há como acreditar, as pessoas que vivenciaram esses 10 anos passados, aí não há como acreditar que houve forçação de barra, não. Pode ter havido um erro processual aqui, um erro processual ali. No entanto, a lei que aqui no Brasil é aplicada não vale. Agora, a lei que é aplicada na Espanha e na Itália, no caso, por exemplo, dos 2 jogadores de futebol, vale. É estranho isso aí. O que vale no exterior vale aqui no Brasil. E o que vale aqui no Brasil não vale aqui no Brasil. A lei aqui do Brasil não vale aqui no Brasil. Não vi esse programa da TV Brasil. Obviamente, isso é um dinheiro público que foi gasto. Vai ser utilizado como uma obra ficcional de propaganda, muito provavelmente pelos partidos que estão patrocinando o revisionismo, mas que aconteceu. Bilhões de reais foram desviados da sua atividade primordial. Muito bem, olha, a discussão tá boa aqui, mas nós precisamos encerrar o Política com Pimenta para dar sequência aqui na nossa programação. Primeira participação do Dr. Sérgio Barreto aí já mostrando a que veio aí do Política com Pimenta. Doutor Sérgio, um abraço, até na quinta-feira então com o próximo Política com Pimenta. Um abraço, Odair, abraço aos teus ouvintes fiéis, abraço ao doutor Gilberto, prazer em rever o doutor Gilberto, abraço a todos. Abraço, doutor Gilberto, até quinta. Um abraço, Odair, um abraço, doutor Sérgio, até quinta-feira, então.